Sejam bem-vindos ao 16º dia do nosso jejum aí, no total de 21 dias, já estamos na reta final e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 9 de Josué. Eu não vou ler o capítulo todo com vocês, porque vocês já sabem, é para pegar a Bíblia de vocês e meditarem no que o Senhor vai revelar para vocês. Mas eu separei alguns pontos aqui, eu separei 5 pontinhos nesse capítulo para a gente meditar aqui juntos. Então, a primeira coisa que eu quero começar falando é o que está acontecendo aqui? Vamos contextualizar. Então, esse povo já tinha cruzado o Rio Jordão, o rio já tinha se aberto na frente deles, eles atravessaram o Rio Jordão com terra seca, chegaram depois do Rio Jordão, eles vivenciaram a queda, assim, milagrosa de Jericó, né? Ficaram dando aquelas voltas, de repente o muro caiu. E aí eles foram para a Batalha de Ai, passaram pela derrota, né? Foram ali expulsos pelo pequeno povo de Ai. Foi descoberto que Acã tinha pecado, desobedecido ao Senhor. Ele morreu na frente de todo mundo ali, naquela situação que a gente já meditou. E aí o Senhor falou, agora vai lá que vocês vão tomar posse da cidade de Ai. E agora vocês podem pegar todos os despojos. E Deus deu a estratégia, né? Como que Josué iria orientar o povo para ter a vitória sobre Ai. Então, nós estamos nesse contexto. Aí, o que aconteceu? Todo mundo estava ouvindo falar do povo de Israel, estava todo mundo ficando com medo. E aí, olha só o que acontece. Já no primeiro versículo, ele fala assim, ó. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, no Cefalá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Olha o que acontece aqui agora, ó. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Então, a primeira coisa que aconteceu, todos os inimigos começaram a se juntar para lutar contra o povo de Israel. Não tem nada novo, né? Se a gente for ler lá em Atos, deixa eu abrir para aqui. Atos 4, 26 e 27. Abre aí no livro de Atos para a gente ler juntos. Atos 4, 26 e 27. Ele fala assim, ó. Aqui. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui é uma referência ao Salmo 2, tá? Mas tá aqui em Atos. Então, olha só, isso aqui já aconteceu antes, né? E aí ele coloca aqui, agora na época de Jesus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e contra o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Ou seja, então não é novo que os inimigos se juntem contra o povo de Deus. Mas a palavra de Deus fala, né? Quem vai se levantar contra o braço forte do Senhor? Quem vai poder nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? E tem aquele outro verso que fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente não precisa ter medo, mesmo que os nossos inimigos estejam ali. Parece que eles estão se juntando contra nós. A gente não precisa ter medo, porque maior é o que está em nós do que o que está neles. Então, a gente com Deus é maioria, a gente não precisa ter esse medo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Depois, o que acontece? Gente, eles foram enganados, né? Teve um povo, os gibeonitas, o que eles fizeram? Eu falo que eles fizeram uma fantasia, porque o que eles fizeram foi isso. Eles colocaram aqui, ó, saco gasto, vasilha de couro velha, rachada, remendada. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Pegaram os pães, né, e estavam secos e esmigalhados. Ou seja, eles fizeram uma fantasia e se apresentaram a Josué. Aí ele falou, a gente mora muito longe, ó, quando a gente sair o pão é fresco, olha como é que o pão tá agora. E eles foram enganados, né, e Josué acabou fazendo um acordo com esse povo. Então, aqui eu quero chamar muita atenção, porque, gente, nem tudo que parece é, né? Às vezes a gente vai com um olhar bondoso, às vezes a gente não tem esquece de consultar Deus, né? Então a gente vai ali pelas aparências, mas nem tudo que parece é. E a gente vai ver isso também lá em Provérbios. O que Provérbios fala? Provérbios 14, 12 fala assim, ó. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. No começo, gente, muitas coisas podem parecer retas, que parecem certas, parecem piedosas, parecem bondosas.
Eu adorei isso aqui, ó, em 2 Coríntios 11:14, nesse verso ele fala assim, ó, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não tem nada novo, né, gente, aqui nessa terra. Nada novo. Aconteceu lá com o povo de Deus, depois a gente viu ali em Provérbios sendo citado novamente, a gente está vendo ali em Coríntios, a gente está vivendo com isso hoje. Então, não tem nada novo. Qual que foi o terceiro ponto é esse, né? Qual que foi o grande erro, né, do pessoal? Foi não ter consultado a Deus. Ele fala aqui, ó, no verso 14. Aqui, ó. Os israelitas provaram, né, ou examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Eles olharam, viram ali aquelas roupas gastas, aquelas migalhas secas, acreditaram na história, né, que eles contaram, olharam para a fantasia, estava condizendo com a história, e aí eles não consultaram o Senhor, né? O que pode ter acontecido nisso aqui? Eles já tinham vindo de muitas vitórias com o Senhor, né? Eles já tinham experimentado o Senhor, mas às vezes isso nos faz, né? Nos dá a falsa impressão que a gente já está espiritual demais, né? Mas a gente não pode fazer nada, nada, nada sem consultar o Senhor. Eu escrevi aqui, ó, que as nossas vitórias passadas nunca vão substituir a nossa dependência presente do Senhor. A gente nunca vai estar independente do Senhor. Quando a gente está aqui no natural, então, por exemplo, se meu filho está começando a cozinhar, à medida que ele vai praticando, eu vou delegando funções e ele não precisa ficar me perguntando mais toda vez, né? Por exemplo, já está acostumado a usar a faca. Então, à medida que ele foi treinando a usar a faca, foi crescendo, está mais velho, ele já tem capacidade de usar a faca por ele mesmo. Ele não precisa ficar me perguntando toda hora, mamãe, posso usar a faca? Ele já está maior, já conquistou esse direito, vamos dizer assim, né? Mas a gente com Deus nunca vai ser assim. A gente sempre vai ter que voltar para o Senhor e perguntar, Senhor, e agora? Posso, não posso? Direita, esquerda, vou, não vou? É a hora de fazer isso, não é? A gente vai sempre precisar recorrer ao Senhor. E eu separei alguns versículos aqui, ó, que fala assim, Provérbios 3, do versículo 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor e nunca se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas verdades. E eu separei também aqui em Tiago 1:5, que fala assim, ó. Esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Eu costumo brincar e falo assim, ó. Tem coisas que a gente pede ao Senhor, a gente não sabe se Deus vai nos dar ou não. Não é verdade? Mas sabedoria é uma coisa que você pode pedir ao Senhor. A Bíblia te garante que você vai receber e vai receber assim livremente, vai receber abundantemente do Senhor. A Bíblia garante isso aqui em Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá. Numa outra tradução fala liberadamente, né? Sem reprovar ninguém, ou seja, para todos. E lhe será concedido. Ele está te garantindo. Então, não tem como alguém pedir sabedoria ao Senhor e não receber. Então, para todas as situações. Tem um versículo que fala assim, ó, que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre tudo. Então, sobre tudo é sobre tudo. Senhor, devo ajudar essa pessoa aqui agora ou não? Senhor, devo fazer esse acordo ou não? Senhor, entendeu? Todas as situações. O que aconteceu aqui? O povo de Jericó não consultou o Senhor. Então, a mesma fé que eles tiveram ali para vencer batalhas tão complexas, né? E assim também é na nossa vida. Às vezes a gente teve uma fé para vencer coisas tão grandes, mas às vezes a gente pode tropeçar numa simples coisa, numa coisinha tão pequena, se a gente não orar. Então a oração ela tem que estar constantemente, né, entre nós, porque a oração ela é a forma da gente conversar com Deus. Então, não, por mais que você tenha caminhado muito em fé aí com o Senhor, você não tem como, né? Você vai estar sempre precisando recorrer ao Senhor e para tomar todas as decisões. Você nunca vai estar independente do Senhor. O quarto ponto que eu quero falar para vocês, e penúltimo, né?
é a fidelidade após o juramento. Porque o que aconteceu? Eles fizeram esse acordo. 3 dias depois, eles descobriram que aquilo tudo era um engano, que eles tinham sido enganados. Então não é igual hoje, né? Você faz uma compra na internet, tem tantos dias, 7 dias aí para devolver a compra ou para alguma coisa. Então não era assim, ó, fui enganado, não quero mais esse acordo, né? Não, eles foram enganados, mas mesmo assim, eles cumpriram as palavras dele, né? E eles honraram o julgamento. E esse aqui eu quero ler com vocês. Eclesiastes 5, Eclesiastes 5, do 4 ao 6. Ele fala assim, ó, 5, do 4 a 6. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois todos os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Aí olha aqui o que a gente falou, se eu não me engano, ontem. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritará Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Lembra que a gente falou, se eu não me engano, ontem, que quando a gente fala alguma coisa, a gente vai cumprir, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então é melhor não falar. Se você acha que você não vai ser capaz de cumprir, não fala. Então aqui ele está falando a mesma coisa. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Eu também quero ler com vocês o Salmo 15. Salmo 15. Ele começa aqui, ó. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí é que ele começa a falar, aquele que é íntegro em sua conduta, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Olha aqui agora essa parte. Então, quem é que vai habitar no santuário de Deus e quem pode morar no seu santo monte? Na parte B do verso 4, ele fala assim, ó, aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Então, o que aconteceu aqui com esse povo? Eles mantiveram a palavra deles, mesmo tendo sido enganados e mesmo sabendo que eles seriam prejudicados de alguma forma. Então, isso está no Salmo 15. Então, mesmo que você saia prejudicado, se você deu a sua palavra, nós precisamos cumprir. E o último ponto que eu quero falar com vocês é sobre a graça de Deus. Olha só, esse povo mentiu, eles enganaram o povo de Deus. E Deus, mesmo assim, preservou a vida deles, né? Integrou eles ali no serviço ali do santuário. E isso aponta muito para nós, né? A inclusão dos gentios lá na frente. E aí, se a gente for ver, em 2 Samuel 21, menciona novamente esse povo. O que aconteceu? Lá em 2 Samuel 21, vamos abrir para a gente encerrar? Lá em 2 Samuel, capítulo 21, fala assim, que foi quando... já estava no reinado de Davi, gente, já tinha séculos passado disso aqui, séculos. Então já tinha sido Saul, aí agora Davi já era o rei. E aí de repente teve uma fome sobre o reinado de Davi, que durou 3 anos. Aí Davi foi consultar o Senhor, e o Senhor disse, a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Eles tinham um acordo com eles. Então, aqui, Josué tinha feito um acordo com os gibeonitas que não mataria eles. E o que Saul fez? Foi lá e matou. O que aconteceu? Teve fome sobre 3 anos sobre o povo de Israel. Né? Por quê? Porque eles não honraram a palavra. O Senhor, né, depois de séculos, a aliança com o Senhor, ela ainda é válida. A aliança que nós temos com o Senhor não expira, né? Mesmo que você não esteja mais aqui, os nossos sucessores, né, eles vão receber, igual a palavra de Deus fala, né? A bondade de Deus alcança até 1000 gerações. Então eu quero dizer para vocês aqui, né, que mesmo no meio do engano, ainda houve a graça de Deus. E esse povo, séculos depois, quando Saul atacou eles, o Senhor trouxe juízo, e aí Davi vai ali e refaz a aliança. Olha, o que a gente precisa para reverter isso que Saul fez, né, para o povo voltar a ter comida, né, no reinado de Davi.
Então, isso está em 2 Samuel 21. Então, os 5 pontos que eu quis trazer hoje para vocês era que não é novo quando os inimigos se juntam para atacar o povo de Deus. A questão do engano, a gente não pode ser guiado pelas aparências, porque até Satanás se disfarça de anjo de luz. O grande erro de não consultar o Senhor, não importa quantas vitórias você já teve na sua vida, quão crente você é, quantas vezes você já leu a Bíblia, para quantas milhões de pessoas você já pregou, quantas pessoas já conheceram a Cristo através de você, você nunca vai ser independente de Deus para tomar suas decisões. Consulte ao Senhor em todo o tempo. O quarto ponto que a gente falou aqui hoje foi sobre a fidelidade ao juramento, né? Igual tá lá em Salmos 15, 4, mesmo que você cumpra a sua palavra, mesmo que você saia prejudicado. E não se esqueça o quinto ponto, né? Que mesmo ali naquele processo todo de engano, né? Ainda existe a graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã.